O design, ele é interdisciplinar por natureza. Por estar em constante diálogo com áreas diversas. Porque ele engloba artes, sociologia, filosofia, cultura. Fazendo essa conexão para se ter um trabalho mais abrangente. Nós escolhemos trabalhar com a cultura brasileira por ela ser vasta. Ela é um eixo muito temático, tem várias ramificações de você estudar. E o Brasil é rico demais em diversidades culturais. Com misturas diferentes de várias etnias, de vários povos. E eu não vejo o porquê de sair fora disso, de pegar uma ramificação de uma história, de uma arte lá fora, sendo que aqui tem arte, história, artesanato, tudo englobando uma região. O barroco chegou a Minas Gerais através dos portugueses, na época do ciclo do ouro. Com a descoberta do ouro, há um grande deslocamento populacional, né, e o eixo econômico da colônia se desloca do Nordeste para Minas Gerais. E as cidades da mineração se tornam, então, o cenário de uma construção de uma civilização que praticamente se desenvolve de um dia para outro, né? Então você tem um desenvolvimento artístico muito intenso, a construção de templos, a construção de edifícios, né? Então, e a decoração interna dos templos. Então, o que a gente teve como o que a gente hoje chama de barroco mineiro foi o grande desenvolvimento artístico que se dá na região da mineração. Dando início a uma arte peculiar e bem regionalista daquela época, que foi o barroco mineiro. E nós escolhemos justamente trabalhar com o barroco porque ele engloba várias ramificações artísticas e culturais. O grande artista do barroco mineiro foi o arquiteto, escultor e entalhador Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Ele, filho de um português com a negra, uma escrava. Ele não teve grandes conhecimentos em matérias escolares. A formação artística desse personagem é pouco conhecida. Talvez ele tenha aprendido a arte da arquitetura com o seu próprio pai, que era muito comum que os artífices, os artistas do período colonial, tanto em Portugal como no Brasil, trabalhassem de modo coletivo e que tivessem sob os cuidados de um mestre um grupo pequeno de aprendizes, né? E normalmente os aprendizes eram os filhos, ou sobrinhos, ou parentes, enfim, que se dedicavam ao aprendizado de um ofício junto ao mestre que era seu genitor ou um parente próximo. O Aleijadinho foi um artista que usou em suas obras a pedra-sabão, um material muito comum na época em Minas Gerais. Em nossa interpretação, ele procurou expressar em suas obras todos os seus sentimentos em características fortes e agressivas, como, por exemplo, colocando em anjinhos a figura de velhacos, trazendo os pés tortos, os olhos grandes, onde foi criando um estilo próprio. E o fato de esse artista, esse grande escultor, né, ter formado toda a sua maneira de artística, né, o seu modo de trabalhar a madeira, o seu modo de trabalhar a pedra-sabão, as suas geniais criações, o fato dele não ter
se guiado muito fielmente aos modelos europeus e ter desenvolvido uma linguagem muito própria, não é? Enfim, pelo modo como ele interpretou os modelos que ele queria supostamente imitar, né? Porque tem essa ideia da imitação dos modelos europeus, e ele então vai executar a sua talvez primeira grande obra, que é a Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto, onde a gente tinha uma grande concentração de trabalhos de ordens diversas, né? Tarefas muito diferentes documentadas sob a assinatura de um mesmo artista. E então a gente considera assim como um grande trabalho onde se concentram essas atividades, a multiplicidade artística que esse personagem conseguiu concentrar. Aquela igreja com toda a riqueza de detalhes, de obras expressivas, se tornou o nosso objeto de estudo. Quando nós entramos na igreja e percebemos todos aqueles olhares dos querubins, aquelas expressões, aqueles rostos, os cabelos, os músculos, os machucados, nós tivemos uma impressão que estávamos vivendo aquela dor, aquele sofrimento, aquele medo e aquela agressividade. Então, extraindo do olhar dos querubins, nós tivemos uma sensação de medo dentro da igreja. O medo é um sentimento que propicia o estado de alerta. Para que serve o estado de alerta? Serve fundamentalmente para preservar a vida, o cuidado para você proteger-se, para você livrar-se de um perigo externo. A pessoa portadora desse distúrbio ou dessa sensação, desse sentimento, ela usa sempre a chamada técnica de evitação. O que é uma técnica de evitação? Um comportamento de fuga, um comportamento de esconder-se para aliviar a angústia e a ansiedade. Esse esconder-se tem uma relação muito grande com a questão da vergonha. O que é vergonha? É um sentimento, um autoconceito extremamente negativo e um sentimento que tem relação com o olhar do outro. Não há vergonha sem considerar que o outro está me avaliando. Submeter-se ao olhar do outro é uma sensação que causa também angústia. Esse ser objeto do julgamento, da avaliação, não é uma situação fácil. E muitas vezes, nesta situação difícil desse enfrentamento, o recurso que as pessoas encontram é exatamente evitar o contato com outro humano, esconder-se, buscar o isolamento social. E desse ponto de vista, eu posso pensar ou fazer uma relação com a história de Aleijadinho. Ele sofreu por muitos anos de uma moléstia que foi impiedosa. Suspeita-se que era hanseníase. A hanseníase é uma doença a mais antiga já descrita na história. Ela aparece com o nome de lepra 600 anos antes de Cristo. Que era uma doença que deformava os membros superiores e inferiores, as pontas dos dedos, os dedos dos pés, e isso dificultava a sua locomoção. Por ele ter esta alma tão atormentada através da sua doença, ele foi passando isto para as suas obras. Ele foi colocando toda a sua agressividade em suas obras e para as pessoas enxergarem aquilo que tinha dentro dele. Mas eu gostaria de distinguir entre agressão e agressividade. Agressão é exatamente esse componente, essa pulsão de morte, essa destrutividade. A agressividade, ao contrário, é um comportamento saudável. A agressividade é aquela garra, gana para se enfrentar ao perigo. A agressividade é o que nos faz enfrentar a ação desconfortável. Ele passou isso para suas obras, através de sua doença, que ele tinha vergonha de tudo, das pessoas, de tudo que podiam falar dele. Ele foi passando essa agressividade que formou traços que faziam as pessoas olhar e chegar e sentir um pouco, um medo. E aí gerou-se o nosso conceito de criação, a dinâmica do medo. E essa dinâmica é aquele medo que vem de dentro de uma pessoa
mas ela se manifesta de uma maneira agressiva, levando um medo a uma outra pessoa, formando esse ciclo: medo, agressividade e medo. Nós, hoje, né, século XXI, quando olhamos uma obra do século XVIII, a gente carrega um acúmulo de sensações e significados, que é o que a gente poderia chamar de uma recepção, né? Então, na verdade, a obra de arte, ela existiu no seu tempo, com um significado próprio, que nós tentamos desvendar através da história da arte, mas esse significado original, ele vai sendo alterado e ele vai sofrendo um acúmulo de interpretações sucessivas. Isso não significa que seja mentira, né? Sentir medo diante de uma obra que no século XVIII era motivo de graça, não há problema, porque na verdade a nossa recepção é muito diferente daquela que foi executada pelos homens do século XVIII. Então a gente não tem como mergulhar na mente de um homem do século XVIII, a gente não pode saber o que Aleijadinho quis dizer quando ele executou uma peça. Então a gente, na verdade, está escravo ao nosso olhar contemporâneo, e a gente pode olhar, e a obra de arte, ela é, como diria Umberto Eco, ela é aberta, né? Ela é aberta às interpretações sucessivas. Então, o público-alvo dessa proposta são mulheres que gostam de cultura, que trabalham e atendem filantropias, cuidando de obras sociais e até mesmo do bem-estar das pessoas. Eu estou preocupada com as ações sociais, com a moda, com o destino do planeta. E também elas olham para a moda de uma forma diferente, uma forma mais criativa, uma moda que vai agregar algum valor à sua roupa. Eu dou muito valor para coisas que têm trabalho manuais. E tudo que é feito manualmente é muito mais trabalhoso, mas fica muito mais bonito. Então eu acho que o trabalho manual valoriza demais a roupa e diferencia, fica uma coisa diferenciada. Você fica com algo especial. E se pudéssemos usar material reciclado, seria a coisa mais maravilhosa, seria unir o que o planeta precisa e que a moda também está precisando de inovação. Nós chegamos nas formas através de circunferências, tanto sozinhas, mostrando o medo, quanto sobrepostas, mostrando esse medo em forma da agressividade. E esse estudo de formas, ele foi pensado através desse ciclo, dessa dinâmica, esse movimento de ir e vir, onde essa roda vai e volta. Também esses círculos foram interrompidos, quebrados em formas de linhas, onde essas linhas foram se emaranhando, tornando o lado mais agressivo. Aquele lado que incomoda, que vai agressivar a pele. E a cartela de cores foi pensando neste medo, esse medo que começa leve, que ele vai do branco, que ele vai contaminando, passando para o off, para o bege, o ocre, e vai se enegrecendo e chegando finalmente ao preto, que é o agressivo. E desses emaranhados, dessas linhas, dessas formas, dessas bolas, essas rodas cortadas, a gente foi criando as nossas texturas. Então, a textura áspera, a textura que nos incomoda, que é pesada, que pinica, ela veio representando o medo no seu mais alto grau, que ele já está em forma da agressividade, ele já está representado por meio da agressividade. E as texturas mais leves, mais finas, mais delicadas, como por exemplo a seda e o toque da seda, ela veio representando aquele medo que ainda está lá, quieto, encolhido, mas que está crescendo dentro da pessoa. O conceito imagético vem de uma técnica do barroco chamada trompe-l'œil, que significa engana-olho. Nessa técnica, a pintura usa recursos procurando causar uma ilusão de ótica.
No teto das igrejas renascentistas e barrocas, elas reproduziam a própria arquitetura, se abrindo para o céu, causando no espectador uma sensação de imersão, enganando seus sentidos. Nem sempre a maneira como as pessoas agem condiz com o que elas sentem. Em nosso conceito imagético, a dualidade de ser, procuramos trabalhar esse engana-olho através da sensibilidade. Para isso, as fotos mostram situações ambíguas, por meio de recursos visuais e cenográficos. Separados por uma moldura de quadro, podemos ver esses opostos bem marcados. O que acontece dentro da moldura não acontece fora. Para evidenciar ainda mais esse contraponto, na peça gráfica foi colocada uma máscara que, em um primeiro momento, obriga o espectador a ver a situação dentro da moldura. E somente depois, quando virar a página, é que ele observa a situação em sua totalidade. O impresso procura imitar a estética de uma pintura de retrato. Por isso, a peça gráfica vai ser feita em um tipo de papel que tem textura de pintura. A encadernação será em capa dura, revestida com uma das texturas da coleção. E foi criado um ateliê com o nome Ateliê das Duas. Será sediado na cidade de São Paulo e um dos seus principais diferenciais serão as peças com texturas. É muito importante hoje em dia pensar que todas as nossas atitudes impactam o ambiente em que vivemos. E com o intuito de que esse impacto não fosse negativo, trabalhamos com a utilização de materiais descartados, como por exemplo, os fios de juta, que nós retiramos de sacos de legumes e frutas que seriam descartados pelos mercados. Depois de higienizados, eles são desfiados de sua trama e servem como materiais para os nossos bordados. Além de reutilizar esses materiais, escolhemos o linho, o algodão e a seda, fibras naturais que agridem menos o meio ambiente, tanto em seu beneficiamento quanto em seu descarte. Uma outra preocupação também foi estimular os artesanatos locais e aproximar o trabalho do designer com os artesãos responsáveis pela produção dos bordados, evitando que a produção em larga escala acabasse com esse mercado. Nosso projeto nos permitiu aplicar todo o conhecimento acumulado ao longo desses 4 anos de curso, e isso foi essencial para que ele desse certo. A interdisciplinaridade também nos mostrou que, ao escolher a obra de Aleijadinho como objeto de estudo, valorizamos as origens do nosso povo, nossa história e nossa cultura. E mais ainda, conseguimos empregar técnicas do bordado e de outros processos manuais em nossas peças. Esperamos ter contribuído com a moda e com a valorização da cultura de nosso país.